Leitura Bíblica 24 de dezembro, Ezequiel capítulo 36, versículos 1 ao 38. Profecia aos montes de Israel. Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, visto que diz o inimigo contra vós outros: Bem feito, e também os eternos lugares altos são nossa herança. Portanto, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Deus, visto que nos assolaram e procuraram abocar-vos de todos os lados, para que fosseis possessão do resto das nações, e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para despovoá-la e saqueá-la. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales: Assim diz o Senhor Deus: Eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levastes sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmas. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos, e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Porque eis que estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, sim, toda a cidade serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Fá-los-ei, habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel. Eles vos possuirão, e sereis a sua herança, e jamais os desfilhareis. Assim diz o Senhor Deus, visto que te dizem: Tu és terra que devora os homens, e és terra que desfilha o seu povo. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais o teu povo, diz o Senhor Deus. Não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios. Não mais levarás sobre si o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. A restauração de Israel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Qual era o seu caminho perante mim? Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: São estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias,
Farei vir o trigo, eu multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus. No dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem estado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e eu farei. Assim diz o Senhor Deus. Ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor.